Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo se reúne com gestores da Baixada para tratar do surto de gastroenterite, que até ontem era chamada de virose. Ministério da Saúde envia 100 mil doses extras da vacina contra a febre amarela para o Estado de São Paulo. Desconhecimento e imprudências são os principais motivos das ocorrências de afogamentos. No estúdio, uma entrevista com o secretário de Saúde aqui da cidade de Cubatão. Claro que nós vamos falar do surto de gastroenterite que está sendo registrado em cidades aqui da região. Hoje é 7 de janeiro, terça-feira. Vamos juntos para mais uma edição do seu N2, que já começou. Olá, boa noite para você. Aconteceu ontem na região o encontro de autoridades da saúde de todas as cidades aqui da Baixada Santista. A reunião foi com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O assunto principal foi o surto de virose, que após um encontro de ontem passou a ser chamada de gastroentericolite aguda. Gestores da saúde dos 9 municípios da Baixada Santista estiveram se encontrando com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que veio até o litoral oferecer suporte no enfrentamento dos casos da doença, que desde ontem a pasta estadual da saúde não chama mais de virose. A gente não está falando nesse momento de uma virose, e sim de um surto de uma gastroentericolite aguda. A gente tem várias hipóteses, a gente está falando de uma época do ano em que você teve 2 feriados, em que você tem muito calor, você tem alimentação fora de casa, na praia, em outros locais, você veio da sua casa e está num lugar onde você tem muitas pessoas, num ambiente pequeno. O encontro ocorreu na Diretoria Regional de Saúde em Santos. Além dos secretários municipais de saúde, profissionais de vigilância sanitária também se fizeram presente. Diferente de doenças como já registramos e vivemos, como por exemplo a Covid-19, a gastroentericolite aguda não precisa do uso de máscaras. Não é o uso de máscara que vai resolver isso. É no manuseio do alimento, é no que você está ingerindo, é no dia a dia. Então, por isso que não é recomendado máscara. A gente trabalha com máscara, usa máscara toda vez que a gente tem uma questão respiratória. Então, se eu tiver um vírus respiratório, seja vírus sincicial respiratório, seja mesmo Covid, a gente recomenda máscara. Para esse tipo de surto, não. Para o melhor entendimento da Secretaria Estadual de Saúde sobre o surto que vem sendo registrado, fezes de pessoas que se contaminaram foram coletadas e enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. Patógenos. Então, para a média, seriam 10 dias a partir do momento da coleta, mas antes disso fica difícil a gente ter exatamente qual é. Às vezes, para um vírus, você consegue um diagnóstico mais rápido. Se for uma bactéria, você leva mais tempo para poder fazer esse diagnóstico. Então, a gente não tem como estimar agora, mas sim que nós estamos trabalhando todos juntos, Instituto Adolfo Lutz, Centro de Vigilância Epidemiológica, os municípios, Grupo de Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Estado de Saúde para entregar essa resposta à população no prazo mais breve possível. Bom, para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos no estúdio do Últimas Notícias, agora aqui a nossa segunda edição, o secretário de Saúde aqui da cidade, Márcio Oliveira. Como você acabou de ver na reportagem, ele esteve presente também nessa reunião do Estado com a Secretaria de Saúde aqui da nossa região. O encontro aconteceu na cidade de Santos. O secretário já está aqui comigo no estúdio. Secretário, obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio do Últimas Notícias. Boa noite. Obrigado. Secretário, eu tenho alguns dados aqui que foi a prefeitura que passou para a gente. De 1º a 5 de janeiro, o Pronto-Socorro Central de Cubatão registrou 96 casos e aí tiveram outros registros também relacionados a vômito, náuseas, e totalizando até agora a cidade tem um índice mais baixo, que é de 130, né? Como é que a cidade está tratando relacionado à virose, que agora passa a ser chamada de gastroenterite, não é isso? Na verdade, que assim, nós não temos ainda condições de afirmar que é uma virose, porque ela pode ser tanto de origem viral quanto bacteriana. Então, neste primeiro momento, a ideia é levantar todas as hipóteses e possibilidades, tanto da contaminação, quanto do que seja o resultado dessa gastroenterite, que é como tem sido chamada, porque tem provocado vômitos e diarreia. E também, nesse primeiro momento, na verdade, o que nós temos visto, isso é uma rotina anual de cidades de veraneio. Cubatão, embora não seja uma cidade praiana, mas os munícipes de Cubatão acabam frequentando a praia, e também pessoas que moram na área litorânea, que trabalham em Cubatão, também utilizam o sistema de saúde. Nós não estamos notando um aumento considerável em relação a outros anos dentro do nosso município, até por essas características.
Secretária, como foi então essa reunião de ontem, né? A Secretaria desceu para dar apoio às pastas da saúde. O que ficou acordado? O governo prometeu alguma coisa, alguma ajuda? Como é que se deu então essa reunião de ontem? Então, nesse primeiro momento, a ideia é fazer, de fato, o rastreio de todos os pontos onde esse índice tem aumentado. Então, por exemplo, Guarujá é uma cidade que está sendo foco de estudos, né, a respeito dessa contaminação, e outros municípios também que têm um índice mais elevado. Então, será coletado exames, né, para que faça o estudo da origem, se ela é bacteriana ou viral. Esse é o primeiro momento. Então, nós não podemos ainda acertar sobre o que é, né, de fato, apenas 10 dias após a última coleta. Então, começaram as coletas, não ficaram prontas todas ainda, né? Assim que todas estiverem realizadas, elas serão encaminhadas para o Instituto Adolf Lutz, que fará essa análise no prazo de 10 dias para dar um veredito sobre essa origem. A cidade de Cubatão está preparada para um possível surto, caso venha acontecer, porque até o momento não é registrado, né? Nós estamos com o número estabilizado aqui no município. Mas caso venha, já existe um preparo por parte da Secretaria de Saúde da cidade? Então, isso, na verdade, o que tem sido orientado até para todos os municípios, não é uma exclusividade em Cubatão. Todos os municípios que tiveram um indício de surto, porque até o momento só uma cidade, só um município tem esse registro, mas se houver a necessidade, os municípios foram orientados a não atender apenas na unidade de urgência e emergência, ou seja, pronto-socorro e UPA, mas também ampliar esse atendimento para as unidades de atenção básica, porque concentrar um número grande de pessoas com o mesmo tipo de situação de vômito e diarreia no mesmo local é muito mais arriscado na contaminação. Então seria conseguir disseminar o atendimento. Quanto maior o número de locais, melhor, e até porque não fica aquela aglomeração de pessoas esperando muito tempo um atendimento. Secretário, acredito que quando vocês falaram a respeito de prevenção, né, de cuidado, existe a necessidade da população fazer o uso da máscara nesse momento ou não é necessário? Não, porque não é uma contaminação aérea, ela é por meio da água. Geralmente ela ocorre por meio da água e também pela questão do alimento, né? Então, quais são os cuidados que nós temos falar, e isso tem que ser, de fato, uma prática nossa diária? Na verdade, ela está relacionada à higiene, né? Então, lavar bem as mãos sempre, em todo o tempo, porque não é só na hora de manusear o alimento. Às vezes você pode levar a sua mão à boca, fazer alguma coisa, beber uma água e o próprio copo ser fonte de contaminação por causa do toque da mão. Ou seja, lavar sempre as mãos, né? Lavar muito bem os alimentos. E algo que, assim, com todo o cuidado que eu vou falar isso, cuidado com o alimento que se consome. Se você não souber a origem no local, né, que é um local que você confia, que você sabe que é um estabelecimento que cuida bem dos alimentos, tome cuidado, porque o alimento, às vezes, mal lavado, mal higienizado, ou até mesmo preparado com uma água imprópria, pode causar uma gastroenterite, que é como tem sido tratado nesse momento, né, que seriam os vômitos ou a diarreia. Então, a orientação principal, higiene e também o cuidado com o alimento. Bom, a gente vai encerrar então esse assunto aqui, vamos partir para outro assunto, aproveitar que o secretário está com a gente no estúdio, né, para poder tratar de mais assuntos da saúde aqui de Cubatão. Eu lembro que em novembro do ano passado estive com o senhor, a gente falou sobre a dengue, queria saber um pouco mais como é que estão os casos de dengue aqui na cidade, né, quais os trabalhos que Cubatão vem realizando para ajudar aí a população. Na nossa região, o município de Cubatão ainda é um município que tem um índice baixo ainda no número de pessoas com dengue, né? Contudo, o que nós temos visto é que ainda a adesão à vacinação ela ainda também é baixa, a cobertura é baixa. Hoje estamos com uma média de 44% da cobertura, que está muito longe da ideal. Nosso público-alvo hoje é em torno de 7 mil e poucas pessoas, e nós não conseguimos ainda chegar nem a 50% dessa população. Então, no primeiro momento, eu gostaria de pedir que a população que se encaixa dentro do grupo de risco, do grupo que hoje nós temos atendido, que procure uma unidade de saúde mais próxima, a partir dos 12 anos de idade, essas crianças, na verdade, crianças e adolescentes, né? Dos 10 aos 14 anos, né? Faça essa adesão à vacinação. O que eu queria dizer dos 12 anos a partir dos 12 anos, esse adolescente ele pode ir diretamente à unidade sem a necessidade da companhia de um responsável. Então, caso a criança ou o adolescente fale, olha, mas meu pai trabalha, ele não consegue me levar, além dos horários estendidos, a partir dos 12 anos já é possível que ele vá sozinho
a uma unidade, desde que levando a carteirinha de vacinação, cartão SUS, ele seja imunizado. E é importante dizer que essa fase agora que nós estamos vivendo, voltando à parte do verão, é importante que essa adesão seja real, que esses adolescentes, as crianças estejam indo a uma unidade de saúde e recebendo essa imunização. É uma forma de garantir saúde. Assim como também os cuidados, né? Não deixar a água parada é um momento primordial, ainda mais com as chuvas de verão. Para a secretária, a gente pode por outro assunto em relação à Covid-19, né? Como estão os números aqui na cidade, em relação também à vacinação? A população também precisa procurar a imunização contra a Covid? O que nós temos reforçado isso desde o ano passado, e eu acho que isso vai ser contínuo, é que além de ampliar a questão da idade, do pessoal, da rotina de vacinação, isso é importante, mas nós temos ainda muitas pessoas que tomaram apenas uma dose ou não tomaram nenhuma dose da vacina, ou seja, não iniciaram iniciaram e não completaram o esquema vacinal, né? Ou nem iniciaram. É isso que nos preocupa, né? É óbvio que está controlado, não existe hoje uma situação como nós vivemos anteriormente, mas é importante garantir que toda a população esteja imunizada. Então, o que nós pedimos? Você que já tomou uma dose ou tomou a segunda dose, mas não completou, hoje nós estamos no esquema vacinal, nós temos isso dentro de um protocolo já de rotina. As pessoas precisam buscar a unidade e fazer o seu reforço na vacinação. Então, nós pedimos, isso é um cuidado com a própria saúde, com os que estão ao seu lado, e aí sim vale ressaltar que essa é uma doença respiratória, né? Então, entender que é necessário que a população complete esse esquema vacinal, esteja sempre atento. Vá a uma unidade, toda dúvida que você tiver a respeito de vacinação, eu não sei se já está no meu período, se já passou o intervalo, vá a uma unidade de saúde. Ainda mais porque a da Covid-19, ela é uma daquelas que o próprio atendente, ele consegue consultar, se você tiver sem carteirinha, ele consulta qual é o prazo, qual foi o último dia que você tomou a vacina, para que você possa completar esse esquema. Lembrando que Cubatão tem os horários estendidos, né? Aqui nas UBS da cidade, você pode consultar no site da Prefeitura. Para a gente finalizar, então, secretário, em relação à influenza, à gripe, o senhor tem alguma coisa para passar para a população? Na verdade, eu gostaria de pedir especificamente sobre HPV. Nós tínhamos um quadro ano passado muito ruim, nós temos melhorado essa cobertura vacinal, hoje nós estamos em torno de 84% no público feminino, 83% no público masculino, mas é importante dizer que a nossa meta é de 90%. Falta pouco para alcançar os 90%, mas é muito importante, porque principalmente para a gente entender que essa fase do adolescente, que é essa fase que nós temos chamado para a unidade, ela é importantíssima. Por mais que os pais tenham convicções, conceitos, e aqui a gente não quer entrar nessa peculiaridade, mas pensa na saúde do adolescente, dessa criança, que um dia vai se tornar um adulto, né? Então, independente da forma como essas crianças elas estão sendo cuidadas dentro do lar, e eu entendo perfeitamente isso. Eu também sou pai, também meus filhos também ainda não chegaram à maioridade, ainda são crianças e adolescentes, mas é importante garantir uma saúde de qualidade, não só para o dia de hoje, mas para amanhã também, e para as pessoas com quem elas vão se relacionar. Então, HPV é um dado sensível, que importa muito ao município de Cubatão, porque nós queremos crianças, adolescentes que se tornem jovens, saudáveis, e nós queremos convocar essas crianças e adolescentes que ainda não fizeram ainda a imunização, mas que vá a uma unidade básica de saúde, não só por causa do índice, mas também pelo cuidado com a saúde. Justamente. Secretário, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite. Sucesso ao longo do ano, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Olha, a gente continua falando de saúde, tá? Porque o aumento de casos de febre amarela entre os macacos no interior de São Paulo acendeu um alerta por parte das autoridades. Com isso, o Ministério da Saúde enviou mais de 100 mil doses aqui para o nosso estado. O estado de São Paulo recebeu 100 mil doses extras de vacina da febre amarela. A iniciativa do Ministério da Saúde vem do aumento de casos da doença em macacos, em regiões do estado de São Paulo. No ano passado, o Programa Nacional de Imunizações distribuiu mais de 20 milhões de doses para todo o Brasil. Mais de 4 milhões foram para o estado de São Paulo. Segundo o cronograma, a primeira dose deve ser dada aos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. A partir dos 5 anos até a fase adulta, a dose é única para quem ainda não tenha sido vacinado. O Sistema Único de Saúde oferta vacina gratuitamente durante todos os meses do ano. A febre amarela é uma doença sazonal e ocorre com maior frequência entre os meses de janeiro a abril e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas e silvestres.
Os principais sintomas são febre, dor de cabeça e musculares, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e icterícia, que deixa os olhos e pele amarelos. A vacina é a principal maneira de prevenir a doença. Olha, cerca de R$4.000 é o custo médio das despesas mais comuns no início do ano, isso de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serasa. O valor foi apontado por 50% das pessoas que foram entrevistadas. Isso representa um aumento de 21% em relação à renda média dos brasileiros, que é estimada em quase R$3.300. Apenas 41% afirmaram estar preparados para essas despesas. Durante o verão, as praias e as cachoeiras são lugares mais procurados pelos moradores e também turistas. Olha, por conta disso, é essencial tomar diversos cuidados, principalmente com os afogamentos, que infelizmente são frequentes. No verão, as praias e cachoeiras da nossa região se tornam um ponto de referência, não só para nós que estamos aqui, mas para turistas que vêm aproveitar a região. Cubatão tem muitas cachoeiras e a sua beleza faz com que esqueçamos os riscos que elas oferecem. Nessa época são registradas muitas pancadas de chuva, o que causa um fenômeno cabeça d'água, que aumenta o volume e a velocidade da água, e já foi registrado aqui na nossa cidade em 2020, na Cachoeira Véu da Noiva. O primeiro-tenente do Grupamento de Bombeiros Marítimos, Rafael Zweigelt, explica quais são os indícios de mudança nas águas da cachoeira que indicam perigo. Na cachoeira, as pessoas têm que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, ela percebeu que o fluxo da água está aumentando, está vindo muito galho, muita sujeira, já é um indício que vai ter essa tromba d'água, né? Então ela tem que se retirar imediatamente. Outras dicas que a gente dá é para que as pessoas evitem fazer aquele salto de ponta, né? Muitas vezes eles acham algum lugar que acham que dá para mergulhar de cabeça e acabam tendo lesões gravíssimas, né? Então assim, as cachoeiras têm esses perigos. Outro perigo também que é muito comum nas cachoeiras é as pessoas subirem nas pedras e nessas pedras elas acabarem escorregando, né? Locais extremamente escorregadios e propensos a fraturas. E a praia? Não podemos esquecer os seus riscos, que, somados com a imprudência, são um dos principais motivos de afogamento. A principal causa do afogamento é a falta de conhecimento das pessoas, né? E imprudência também. As pessoas vêm para a praia e elas acabam entrando em locais de risco, né? E acabam se colocando em situações de risco também. A principal orientação que a gente dá é para que quando as pessoas chegarem na praia, elas procurem um local que tenha um guarda-vidas, né? Verificou a presença do guarda-vidas, tira todas as dúvidas, pergunta qual que é o melhor local para entrar no mar, né? Qual o local de perigo naquela praia, que o guarda-vidas com certeza ele vai dar todas as orientações. De acordo com o GBMAR, em 2024 foram registrados mais de 3.700 salvamentos e 108 óbitos. Na primeira semana de 2025, 258 pessoas foram salvas, com 9 óbitos registrados. Um dos motivos dos afogamentos é a corrente de retorno. Corrente de retorno é o local onde a água encontra mais facilidade para retornar, né? Geralmente ela é encontrada em algumas valas e buracos. Então a onda está trazendo toda essa água aqui para a areia, né? E essa água tem que retornar para algum lugar que é mais fácil para ela. Essas correntes de retorno são identificadas pelas placas de perigo, né? Onde os guarda-vidas vão indicar esse local mais perigoso. E se uma pessoa porventura entrar nesse local de risco e for arrastada para uma corrente de retorno, ela precisa manter a calma, né, não se desesperar e jamais nadar contra a corrente de retorno. Ou ela nada paralelo à praia para sair da corrente de retorno e depois com destino à areia, ou ela tenta nadar diagonal para fugir dessa corrente de retorno. O tenente dá algumas dicas importantes para evitar o afogamento. Aquele velho jargão, ele nunca sai de moda, né? A água no umbigo, sinal de perigo. Mas não é só isso, né? Às vezes a pessoa está com água no umbigo e ela cai num buraco, numa correnteza. Então, se a pessoa não souber nadar, ela evitar entrar no mar. Se ela fizer qualquer uso de alguma substância, ingeriu bebida alcoólica ou qualquer substância que vai mexer com os sentidos, não entre no mar, né? E outra orientação que a gente dá também é para que as pessoas que fazem uso de colchões infláveis, boias, pranchinhas, ela está se colocando em situação de risco. Porque às vezes ela está com esse equipamento que transmite uma falsa sensação de segurança e ela vai sendo arrastada. E em algum momento ela perde a sensação do chão, ela se desvencilha desse equipamento e entra em processo de afogamento.
O processo seletivo das FATECs acontecerá no próximo domingo e, com isso, os candidatos já podem conferir o local onde farão os exames. Os candidatos que se inscreveram para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo já podem conferir o local da prova, que acontece no próximo domingo, dia 12, à 1h da tarde. O candidato terá 5 horas para realizar a avaliação, que serão divididas em 40 questões do ensino médio, que incluem matemática, português, física, química, biologia, história, geografia e inglês, sendo 5 perguntas para cada uma dessas disciplinas. Também terão 9 questões multidisciplinares e 5 questões para raciocínio. A avaliação também conta com uma redação, valendo 100 pontos, com texto dissertativo e narrativo, seguindo a norma culta da língua portuguesa. Os estudantes terão acesso ao gabarito das provas no dia 15 de janeiro, a partir das 5 horas da tarde. O resultado do vestibular 2025 da FATEC deve sair no dia 4 de fevereiro, e a segunda chamada será publicada no dia 12 do mesmo mês. Não esquecer de levar documento de identidade original e caneta preta ou azul. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente à 1h da tarde. Depois do intervalo, tem alerta de chuva da Defesa Civil do Estado de São Paulo para essa semana, como a gente já pôde presenciar hoje. E no esporte, Pedro Caixinha foi apresentado como novo treinador do Santos Futebol Clube. É logo mais, até já! No verão, a alimentação desempenha um papel crucial para manter o corpo saudável e bem hidratado, evitar refeições pesadas e optar por alimentos ricos em água e nutrientes, como frutas, vegetais e saladas, ajuda a combater o calor e fornece energia, além de contribuir para uma sensação de bem-estar durante a estação mais quente do ano. Mais do que focar no famoso projeto verão, é importante descobrir formas de transformar sua rotina de vez, e comer de forma balanceada tem tudo a ver com esse propósito. Se você é uma pessoa que já tem o costume de beber bastante água, é importante aumentar esse consumo no verão. E caso você ainda não tenha incorporado esse hábito em sua rotina, agora é o momento ideal. Além de amenizar os desconfortos que as altas temperaturas podem provocar, beber no mínimo 2 litros de água mantém um bom funcionamento do seu organismo. Juntamente ao consumo de água, você pode turbinar sua hidratação com a ingestão de outros líquidos. Chás, sucos naturais sem açúcar e água de coco costumam ser opções refrescantes e saborosas. Aposte também em frutas que possuam bastante água em sua composição, como abacaxi, mamão, morango, laranja, melancia e melão. Assim como as frutas, existem vegetais e legumes com grande quantidade de água. Por isso, a dica é preparar saladas caprichadas no verão. Alface, pepino, cenoura, tomate e rabanete são ótimas opções para compor seus pratos. Essas foram as dicas de verão de hoje. Nos acompanhem para mais dicas. Estamos de volta com as últimas notícias para você. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para aquelas típicas chuvas de verão durante essa semana. Olá, eu sou o Tenente Roncato da Defesa Civil do Estado e nesse vídeo a gente vai trazer a previsão para essa segunda semana do ano em todo o estado de São Paulo. Nos próximos dias o comportamento das chuvas tende a ser bem típico de verão, com pancadas de forma rápida e isolada, mas que podem ocorrer com até forte intensidade, e vir até mesmo acompanhadas de raios, ventos e queda de granizo em alguns pontos isolados. O destaque fica para os municípios do Litoral e do Vale do Paraíba, que já registraram altos acumulados de chuva nos últimos dias, o que eleva o risco de deslizamentos por conta do solo encharcado. Fique atento aos sinais, como inclinação de postes e árvores e rachaduras nas paredes ou nos muros das residências. Diante de qualquer um desses sinais, abandone o local e acione a Defesa Civil do seu município através do telefone 199. Essas chuvas também trazem o risco de alagamentos para as áreas que sofrem com esse tipo de problema. Fique atento à previsão e jamais enfrente áreas alagadas. Se necessário, aguarde em local seguro até o escoamento das águas para prosseguir o seu deslocamento em segurança. Acompanhe os alertas que são emitidos pela Defesa Civil aqui nas nossas mídias sociais e cadastre-se enviando o seu CEP por SMS para o número 40199. Agora a gente confere juntos a nossa previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira.
A quarta-feira amanhece com sol entre nuvens e aumento de nebulosidade no decorrer do dia. A previsão de chuva à tarde e à noite. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 21 e máxima 24 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 87% e 96%. Obrigado, Cris, e vamos juntos agora para o nosso Tempo do Esporte aqui no seu Últimas Notícias. Olha, ontem na Copinha, o Santos goleou o Jacioba de Alagoas e garantiu a classificação para a próxima fase da Copinha. Vamos acompanhar as imagens aí? Enzo Monteiro com 2 gols e Cauã Pereira com 3 foram os destaques da partida, que foi 7-1. Com o resultado, os meninos da Vila já garantem a próxima fase, só faltando definir a posição, já que o Santos tem 6 pontos e a segunda colocada, a Ferroviária, tem 4. E os dois times se enfrentam na última rodada. Já o Jacioba está eliminado da competição, perdendo aí as 2 partidas em sequência. O Santos apresentou oficialmente Pedro Caixinha como novo treinador da equipe. O português, que estava sem clube após comandar o RB Bragantino, tem contrato com o Peixe até dezembro de 2026. Na tarde de hoje, o português Pedro Caixinha foi apresentado como novo treinador do Santos. Na coletiva, Pedro falou sobre o início de um novo ciclo e explicou como a equipe santista jogará sob seu comando. Primeiro, aquilo que é a filosofia do Santos Futebol Clube. A filosofia do Santos Futebol Clube é conhecida mundialmente, em termos de uma equipa que quer constantemente estar a atacar, uma equipa constantemente que gosta de ofender e de atacar o golo adversário, e nesse sentido essa filosofia é uma filosofia que encaixa nas pessoas que hoje estão à frente do clube, que por sua vez procuraram alguém como nós que também defende essa filosofia, faltando a última ligação, e a mais importante de tudo isto, que são os atores do jogo, os atores que vão dar corpo ao nosso jogo. E depois é sabermos que aquilo que nós vamos exigir a nós mesmos, e a única coisa que podemos exigir, é que em cada um dos estádios, seja aqui na Vila, seja em qualquer um deles, todos os torcedores que nos acompanharem têm que se sentir orgulhosos e representados dentro de campo. Se ganhamos ou não, já não depende de nós, mas deixar esse orgulho e esses comportamentos em campo são fundamentais. Quais são os nossos principais comportamentos? São 3 basilares. Temos a bola, atacamos o golo. Não temos a bola, atacamos a bola. E vemos que esta equipa, em termos daquilo que é o grupo que a compõe neste momento, também tem condições para atacar o terceiro pilar, que é atacar o jogo. Perceber quando temos que controlar os momentos do jogo. Mas queremos ser uma equipa agressiva, dinâmica, proativa, vertical, que tenha muito claro estes comportamentos. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Voltaremos amanhã na sua hora do almoço com o nosso Últimas Notícias, primeira edição. E voltaremos amanhã aqui na segunda edição, a partir das 6h15. Uma ótima noite para você. Tchau!